Graça e paz, mulheres abençoadas. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um pouco do nosso aprendizado sobre Batseba. Ontem nós tivemos a palavra linda da Ladeide e hoje uma visão de um outro ângulo, né, que estarei compartilhando com vocês. E uma história que muitas vezes por muito tempo nós vimos de uma maneira errada, né? De uma forma errada, não, diferente da que nós estamos compartilhando. Tudo começa quando alguém não está posicionado no lugar certo. Davi, ele deveria estar aonde? Na guerra, né? Ele deveria estar ali guerreando, era o costume, era época de guerrear. Porém, ele preferiu permanecer ali no conforto do seu palácio. Né, já dizia o ditado, minha mãe sempre falava, uma mente desocupada é a oficina do diabo. Então, Batseba, ela estava em sua rotina de banho, se purificando após um ciclo menstrual, conforme era o costume da época. Talvez por inúmeras vezes ela já havia repetido essa atitude, mas dessa vez foi diferente. O rei a observava e ele a desejou. Então, nós vemos que ele passou a investigar, né, para saber de quem se tratava. No momento em que ouviu dizer que era a esposa de Urias, ele já deveria ter desistido de tomá-la por mulher. Afinal, não era uma mulher desimpedida, uma mulher livre, era uma mulher casada. Mas a tentação o dominava. O pecado o havia cegado e ele mandou que a trouxessem. Batseba estava agora em uma situação muito delicada. Afinal, ela não sabia qual seria a reação do rei se ela tivesse recusado. Nós não sabemos em que circunstância foi que ela teve que ceder, mas o fato é que ela foi seduzida. Né, talvez por medo, talvez até mesmo por carência, né? Afinal, seu esposo estava há tanto tempo na guerra, a gente não sabe quem somos nós para julgar essa situação. Né? Afinal, muitas mulheres acabam sendo seduzidas até nos dias de hoje, né? Devido à carência em que se encontram. Né? Quando encontram alguém que a tratam com carinho, com amor, né, diferenciado, talvez do seu esposo. Enfim, o que sabemos é que ela foi seduzida. O fato do profeta Natan a comparar com uma cordeirinha nos mostra que não foi ela que o tentou, não foi ela que seduziu Davi. Muito pelo contrário, nos mostra ali sua fragilidade, né, e talvez a sua impotência diante da situação. O fato é que Davi se deitou com ela e a engravidou. E eles estavam agora diante de uma situação delicadíssima. Como eles iam se livrar desse pecado de adultério? Isso traria morte para ambos, né? Era um pecado terrível. Sempre que nós lemos essa história, nós lembramos de Batseba como quem? Como adúltera. Né, foi por isso que eu perguntei no grupo a primeira coisa que vem na sua mente quando você ouve falar de Batseba. E todos nós lembramos dessa palavra, adúltera. Né, isso são rótulos que a sociedade coloca em nós. Essa mulher agora ela carrega o medo, a vergonha de um erro cometido e um rótulo, né, um título por causa do seu pecado. Ela foi envolvida nessa sujeira e agora também pagaria por esse pecado. Se não bastasse a dor da vergonha, Davi agora faz passar pela dor do luto, a viuvez forçada pelo rei. Ele manda matar Urias, manda colocar numa situação em que ele morreria. Com certeza o coração de Batseba devia ter sangrado naquele momento, a sua consciência pesada ainda mais, né, de ver aquelas coisas acontecendo. E Davi ele tenta consertar as coisas se casando com ela. Porém o pecado já havia acontecido, a semente já havia sido plantada.
E Deus, Ele mesmo diz: tudo que o homem plantar, isso ceifará. Quando o profeta Natã, ele diz em seu confronto ali diante do rei, que um homem, ele tinha muitas ovelhas, né? Assim ele começa contando essa história. Um homem tinha muitas ovelhas, um homem muito rico, e o outro, que era pobre, ele tinha apenas uma ovelhinha. Eu posso pensar aí na mudança drástica de vida de Batseba. Por quê? Davi, ele tinha muitas esposas, ele tinha inúmeras esposas e concubinas em seu harém, enquanto Batseba era a única mulher de Urias. Agora ela teria que, ali no palácio, dividir o seu esposo com muitas outras mulheres e ainda, quem sabe, viver ali num ambiente onde ela seria hostilizada, desprezada, humilhada, né? Eu imagino assim que talvez a sua gestação não tenha sido fácil, né? No meio ali de tantas mulheres, só de lembrar de Mical, né? Aquela mulher que não vejo qualidades nela, né? A primeira mulher do rei, né? Então outras mulheres ali, talvez oprimindo Batseba naquele momento. Enfim, o seu filho nasceu, né? Quem sabe uma pontinha de esperança de ver as coisas melhorarem, mas seus dias vivos foram poucos. Né? A alegria de ter o seu filho nos braços durou tão pouco, e Batseba passa novamente pela dor do luto. Eu imagino seu coração agora dilacerado, né? Perder um filho não é tão fácil, não é tão simples assim. Né? Eu passei pelo processo de um aborto, isso que era algo tão recente, mas mesmo assim eu sofri tanto, eu me senti culpada por vários momentos, assim, pensando, será que foi alguma coisa que eu fiz, né? Algum esforço exagerado que eu fiz? Será que foi algo que, né, que eu cometi que ocasionou a perda do meu filho? E eu fiquei imaginando que eu ali com um bebê, simplesmente era ainda um feto de pouco tempo, né? Acho que talvez um pouquinho mais de um mês, eu já sofri a dor da perda. Você pode imaginar uma mulher que perde seu filho que já estava nos seus braços. E ela precisou agora, em meio a todo esse sofrimento, encontrar forças para enfrentar mais essa perda. Sabe, eu vejo ali Davi, enquanto seu filho estava doente, eu imagino Batseba sofrendo sozinha, porque ele se entregou ali ao jejum e à oração, clamando pelo seu filho, e ele ficou 7 dias prostrado, então ela não teve ali o conforto do seu marido durante a enfermidade do seu filho. E agora o seu filho morre. Eu vejo aqui um ciclo se encerrando na vida de Batseba. O ciclo do pecado dela, da parte dela, a colheita da parte dela se encerra aqui, porque Davi ainda colheu muito mais. Mas não vamos entrar no mérito de Davi. Até se você observar, toda vez que ela é mencionada, ela é mencionada assim por mulher de Urias, né, nos capítulos que antecedem essa passagem. Agora, aquele filho, ele não era legitimamente de Davi, né? Pois ela ainda era mulher de Urias quando ele foi concebido. Então até aí era uma história, e a partir daí a Bíblia passa a chamá-la agora pelo seu nome. Uma nova história se inicia. E no restante da história de Batseba, nós vemos que Deus a perdoou. E muito mais que isso, ele a abençoou grandemente, ela foi honrada. Ele lhe deu um filho que foi um dos maiores reis de Israel. Foi o homem mais sábio que existiu na terra, segundo a palavra de Deus, que foi o rei Salomão. E ele subiu ao trono por intervenção dela. E ela é uma das mulheres também que foi citada na genealogia de Jesus. Muitas lições eu aprendo com Batseba, mas a maior de todas é: não importa o erro que você cometeu no seu passado. As consequências virão, sim, mas não importa se as pessoas te rotulem,
se as pessoas te conhecem pelo seu erro, te apontam pelo seu passado. O que importa é que Deus pode mudar o seu destino e transformar a sua história. Aquilo que era maldição, Ele pode transformar em bênção. Então, minha querida, quando você ler essa história, você não pense nela como uma mulher adúltera, mas você pense nela agora como uma mulher restaurada, uma mulher honrada, que pagou pelos seus erros, sim, juntamente com Davi, mas agora ela era uma nova mulher, uma mulher que Deus a amou, porque Ele a escolheu entre tantas mulheres de Davi. Ele escolheu ela para dar a descendência de Jesus, né? Ela foi uma mulher que entrou na genealogia de Jesus, então ela foi honrada, apesar do seu passado. Então não se apegue ao que passou, aos seus erros cometidos, não se apegue ao seu passado errado. Lembre-se que Deus tem uma nova história para você, e é assim que você vai ser conhecida, por essa nova história, por essa nova mulher perdoada, amada e honrada por Deus. Amém? Essa é uma lição maravilhosa que eu tiro da vida de Batseba, e que você venha refletir sobre essas palavras em nome de Jesus.